Como está a sua relação com o dinheiro? Me conte, me diga aí. Você tem medo de dinheiro? Dinheiro foge de você. Você se vê como uma pessoa pobre? Você se vê como uma pessoa que não pode gastar muito? Se tiver um produto mais barato e um produto mais caro, você sempre vai preferir o produto mais barato? Você fica pechinchando porque você não pode gastar com o melhor para você? Você tem dificuldade de aumentar o valor do seu serviço? Você fica com vergonha quando alguém lhe dá dinheiro e diz, confere aí, por favor, quanto é que tem? Você conta o dinheiro na frente da pessoa ou você tem vergonha de receber esse dinheiro? Você tem medo, tem vergonha de comprar um serviço, um produto mais caro para você, uma bolsa, uma roupa. Quando você passa pelo shopping, você vê aquela roupa maravilhosa, é a roupa que ficaria perfeita em você, mas você olha e você diz assim, ai não, tá muito caro, eu não posso comprar isso. Talvez essa seja a sua realidade financeira de hoje, mas eu quero que você entenda que esses pensamentos e essa forma de sentir com relação ao dinheiro diz respeito às suas crenças e esquemas disfuncionais, limitantes. As nossas experiências com o dinheiro, as experiências que a gente viveu na nossa infância, as experiências que a gente viveu com os nossos pais, tudo isso vão formatar a forma como a gente se relaciona com o dinheiro. E eu quero perguntar para vocês, será que quando você era criança, quando você estava ali com seus cuidadores, na sua infância, você escutava frases do tipo, você não pode comprar isso, nós não temos dinheiro para isso, ou então, isso é supérfluo, isso é besteira, a gente não vai gastar dinheiro com isso. E muitas vezes hoje, quando, por exemplo, você tem a oportunidade de passar um final de semana com a sua família e você vai pagar um hotel, você pensa, isso é supérfluo. A gente não vai gastar com isso. Quem disse que você precisa viver só para sobreviver? Quem foi que disse que você precisa experimentar somente o básico na sua vida? São as suas crenças disfuncionais. São os seus esquemas que fazem com que você pense que eu não posso gastar dinheiro com isso. Isso não é para mim, sabe? Isso é supérfluo. Eu não tenho dinheiro para isso. Isso é muito caro. Né? E aí, gente, o interessante, eu prometi aí no grupo que eu ia falar um pouquinho, porque eu nunca tive uma Barbie, gente. Vocês já tiveram Barbie? Me falem aí quem tá aqui. Já vi que tem... A Aline tá aqui, Tamila, Juliana, Dani, Andressa Alves, muita gente aqui já conhecida. Sejam muito bem-vindos e vai chegar muito mais gente aí. Mas bora lá. Eu nunca tive uma Barbie. E eu me lembro que quando eu era criança, eu ia pra casa das minhas colegas, eu ia pra casa das minhas amiguinhas, né, de escola e de primas. Eu tô falando daquela Barbie verdadeira, viu, minha gente? Eu tô falando daquelas Barbie de R$1,99 que tinha antigamente, não. A Barbie real, né, da Mattel. Tem um trauma de Barbie. Também nunca tive, não, olha aí, tem várias companheiras junto comigo. E é interessante porque quando eu chegava pra minha mãe e dizia, ai mãe, eu quero uma Barbie, a minha mãe dizia, isso é muito caro, isso é supérfluo, a gente não tem dinheiro pra isso. E claro, gente, que a minha mãe não falava isso porque ela era ruim, porque ela era... Não, mas era um limite financeiro dela, que traduzia a situação que ela vivenciava. Então, a minha mãe ali, ela engravidou no momento que ela não estava esperando de mim, jovem ainda. Meus pais tiveram que sair do interior, assim, no susto. Na verdade, meu pai saiu primeiro para vir trabalhar em Maceió. E a minha mãe ficava grávida de mim e já comigo bebê sozinha no interior. Então, meu pai ficava indo e voltando, indo e voltando. E assim, foi muito difícil esse começo deles de construção, né? Enquanto casal, enquanto família. Mesmo com todo o suporte da família, foi desafiador. E eu entendo que pra ela precisava economizar, assim, ela precisava... Porque ela não se planejou. Foi tudo no susto. Foi tudo muito em cima. Então, eles juntaram as duas camas de solteiro e fizeram cama de casal. Eles pegaram uma caixa de água e viraram de cabeça pra baixo pra ser uma mesa. Então, eles guardavam no início as roupas dele em caixas. Então, foi tudo assim, no susto. Tipo assim, tá, vai ter que sair agora. E aí, como é que faz? Então, tinha que economizar de todo lado para dar conta de começar a organizar a vida. E eu entendo que foi nessa estrutura que eu nasci.
Quando eu estava já com 10 anos, meu pai já estava estabilizado, com alguns imóveis, já tinha um supermercado. Mas os meus primeiros anos de vida, eu vivi vendo os meus pais, assim, fazendo tripas coração, sabe? Para construir uma estrutura, para sustentar a família, e fazendo muitas atividades e economizando muito. Gente, e isso interfere diretamente na forma como a gente pensa sobre dinheiro, na forma como a gente se relaciona com o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar, o que eu posso comprar, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, e com ninguém menos que Luciana Araújo, que também foi minha aluna de mentoria, passou pela nossa mentoria, é psicóloga, é planejadora financeira, tem algumas formações internacionais em comportamento e dinheiro, em, eu vou dizer, mentalidade, porque são as crenças, estilo de apego, a forma como a gente pensa e como isso interfere na nossa relação com o dinheiro. Então a live de hoje é essencial. Eu tive que entender o meu funcionamento com o dinheiro e eu tive que reestruturar muita coisa, gente. Porque olha como começou a minha história. Olha os desafios da minha infância, nos primeiros anos, como é que foram. Então, teve muita coisa que eu tive que reformatar, que eu tive que realmente dizer, não, eu posso comprar uma Louis Vuitton. Eu posso ir numa loja, numa Animale, numa Lelis, numa Gucci. E eu trabalho para isso. E eu posso juntar dinheiro, eu posso investir. Eu sou capaz, eu sou próspera. Eu tenho inteligência. Deus... Então, foram anos reestruturando essas crenças, reestruturando esses pensamentos, reestruturando comportamentos e aprendendo um novo estilo para começar a me relacionar com o dinheiro de uma forma mais próspera, mais produtiva, mais saudável e usufruindo, porque tem muita gente até que consegue fazer dinheiro, consegue produzir, mas não consegue usufruir. É aquela pessoa que vai morrer morando na mesma casa, andando de carro velho. Mexeu um pouquinho no meu sinal. Então, é aquela pessoa que ganha muito dinheiro, faz muito dinheiro, mas que vai morrer na mesma casa, andando no carro velho, usando roupa da C&A, sem fazer nenhuma viagem. Então, eu não usufruo do dinheiro que eu recebo. Consegue perceber isso? E pra que serve o dinheiro? É pra juntar e ficar lá guardadinho? Isso diz respeito às minhas crenças, ao meu medo de ficar sem dinheiro, né? A gente precisa juntar, reservar? Precisa, mas eu também preciso usufruir, porque o dinheiro é um instrumento para me proporcionar qualidade de vida e para que eu possa abençoar outras pessoas, né? Então, vamos lá. Eu morava em Maceió, perto da sua casa, do seu mercado Urca, dos seus pais, olha só, tá vendo? Tenho testemunhas aqui de pessoas que presenciaram a minha infância. Lembro de você pequena, fico muito feliz de ver você hoje, essa mulher linda e abençoada. Ai, Dani, obrigada. Eu não tive Barbie, mas porque não gostava de boneca pequena. Olha aí. Então, né? Tudo bem. Meu sonho era uma que dobrasse o joelho. Olha as meninas aqui falando das suas experiências com a Barbie, né? A maioria aqui não teve Barbie, né? E eu sei que muita gente não teve Barbie porque era uma boneca mais cara, né? Então, às vezes, os pais não tinham condições. Estava assistindo agora um podcast sobre esse assunto, como lidar com dinheiro. Nem olhei o grupo hoje, sintonia total. É isso aí, Andressa. Tem o trauma da Barbie. Também nunca tive, não. É isso aí, gente. Então, deixa eu chamar aqui. Lu, se puder me dar um oi de novo aqui, porque eu já te perdi. Foram tantos comentários de pessoas que passaram aqui que eu já não tô te achando mais no meio. Ah, achei aqui. Tá? Gente, tem tanta novidade vindo por aí dessa bombástica. Eu já te chamei, viu, Luciana? Vê se chegou para tu o convite. Ó! Seja muito bem-vinda! Chegou! Chegou! E aí, bombástica? Seja muito E aí, bem-vinda! linda? Obrigada. Que prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Estava escolhendo aqui minha maquiagem, olha. Maravilha, Ah, né? Esse negócio maravilhoso! aqui. A gente... Oh, meu Deus!
Para as mães, então, né? Para as mães Né? profissionais, gente, a mão na roda. É. Eu digo muito para as minhas alunas de mentoria, gente, bora usar os filtros, porque as meninas ficam cheias de milindre. Ai, como é que eu vou gravar vídeo se eu não tô maquiada, não tô cabelo? Eu disse, gente, filtro do Instagram. Vamos utilizar os recursos que a gente tem e fazer o que precisa ser feito. E é isso É aí. isso aí. E aí, Lúcia, apresenta, fala um pouquinho de ti, da tua carreira, com o que tu trabalha, como foi que tu chegou nesse lugar que tu tá hoje. Tá certo, Amélia. Tava achando muito legal a tua conversa aqui do início, né, sobre a história da Barbie, sobre a história, assim, o contexto onde você nasceu, como você cresceu, né, como impactou também a tua visão com o dinheiro. E, assim, esse é um tema que eu adoro, sou fascinante. Na verdade, sim, a minha história também, o meu passado, o que eu vivi reflete 100% a minha relação com o dinheiro hoje. Eu tenho certeza que de todo mundo, né? A diferença é que alguns são conscientes disso e outros não são conscientes disso, né? Bom, gente, eu trabalhei desde os 17 anos em bancos, em instituição financeira, né? Também já, na verdade, eu fiquei basicamente 20 anos em instituição financeira, ainda trabalhava em banco quando eu decidi estudar psicologia, foi ali por 2011. E na época eu era pastora também, e eu queria entender qual era a diferença, né? Quando alguns problemas eram espirituais ou eram realmente psicológicos, essa foi a motivação da psicologia. E aí eu cheguei a me formar em psicologia e mesmo assim eu não saí do banco porque, como eu falei, o foco não era esse. Mas aí mais tarde, né, muitas coisas aconteceram e eu passei a me dedicar à psicologia, a atender casal e a estudar como fazer essa conexão entre dinheiro e psicologia, já que eu era da área financeira. Então, nessa busca, eu estudei psicologia econômica, eu fiz pós-graduação na área de finanças comportamentais e planejamento financeiro. Depois passei a trabalhar como planejadora financeira e psicóloga financeira, naquele olhar para os problemas relacionados a dinheiro, especialmente dentro do contexto de casal, né? A gente muitas vezes assim, o dinheiro é aquele impasse, né, Amélia? Compra isso, não, compra aquilo. Vamos viajar, não, vamos guardar, né? Ah, você gasta demais. Minha vida vai, eu não vou prosperar se você continuar desse jeito. Então, o dinheiro ainda é hoje uma das principais razões para divórcio no mundo, né, basicamente, pelo menos assim, nos países latinos, e entender essa dinâmica, entender isso sempre foi, tem sido cada vez mais o meu objetivo de estudo e de trabalho. Atuando nas duas áreas, né, eu acabei desenvolvendo um projeto, né, aliás, fundando uma empresa, um instituto, onde eu levo essa visão da psicologia para profissionais de finanças, para profissionais que também são planejadores financeiros, para que eles possam também ter esse olhar para os seus clientes, mesmo quando vão fazer o planejamento ali, né, um olhar além dos números, para entender a cultura, as crenças, né, o impacto emocional o impacto das emoções na relação com o dinheiro. Tudo que a gente compra, né, tem um significado. O nosso orçamento, ele diz muito sobre nós, ele diz muito sobre a nossa história de vida, sobre as nossas, né, crenças, né? Então, uma simples bolsa, né, que a gente compra, ou deixa de comprar, uma viagem que a gente faz ou deixa de fazer, a forma como a gente investe ou deixa de investir, tem muita emoção, tem muita história de vida por trás. E entender isso muitas vezes é libertador, porque muitas pessoas elas vivem tão no automático assim que não se dão conta da própria relação com o dinheiro. E quando você entende o porquê que você age de algumas formas, né, com o seu dinheiro, como você estava falando aí, Amélia, você se trabalhou e você se dá o direito, você trabalha, você pode comprar a bolsa dos seus sonhos, da marca que você quiser, porque você pode. Onde é que está o problema nisso, né? O problema nisso está quando a gente faz quando não pode, claro, né? Mas enfim, e romper essa bolha, romper essas barreiras,
não são fáceis, né? Não, não é fácil romper essa barreira, romper essa bolha, romper muitas vezes a escassez. A gente cresce, a gente cresceu, né, num ambiente de escassez e às vezes as pessoas prosperam, elas se desenvolvem, têm os seus negócios, mas a mente ainda é a mente da escassez. Vai faltar, vai acabar esse amanhã e às vezes chega até a ser um transtorno financeiro e então eu procuro entender, ajudar as pessoas a entenderem isso, tanto para melhorar a sua vida, né? Romper, analisar quais são os traumas financeiros nas suas vidas, quem nunca passou por uma situação que foi tão traumática que gerou uma impressão ou gerou uma crença, né, esquemas a respeito de dinheiro. Então aí é com isso que eu estudo, é isso que eu amo fazer. Eu, enfim, ajudo casais, né, justamente Maravilhoso. a entenderem isso. E fui parar na mentoria, né, Amélia? Fui parar na mentoria Vai para parar entender aqui esquemas. comigo. Pois é. Gente, olha que história maravilhosa, né, da Lu. Então, 20 anos trabalhando em banco, trabalhando em instituições financeiras, lidando com investimento, lidando com as mais diversas pessoas, né? E formas como elas se relacionam com o dinheiro. Então, junto com isso, vai estudar psicologia, aí já começa a enveredar pela psicologia financeira, comportamento financeiro, crenças, né? Estilos de apego, enfim. Eu quero aproveitar ao máximo da Lu aqui hoje e aí, Lu, eu queria que tu já começasse, tu já contou um pouquinho dessa tua história, de como tu uniu e tu chegou até aqui hoje. Então, hoje a Lu abriu mão, ela não é mais uma funcionária, tá, gente, de banco. Hoje ela é dona da própria empresa. Sim. Obviamente, né, gente, que eu vou trazer pessoas aqui que são pessoas, né, que, né, Que estão aí na romperam. função, que romperam, né? E assim, a Lu compartilhou e tem compartilhado comigo vários projetos incríveis que ela está desenvolvendo. Ela sempre apresenta, Amélia, dá uma olhada aqui, o que é que tu acha? A gente troca muita figurinha. Inclusive, tem uns projetos juntas aí que estão sendo desenvolvidos Aham. e que ainda a gente não pode contar, não Não. podemos dar spoiler. Mas a Lu, ela tem muita propriedade para falar sobre isso. E eu queria que ela começasse falando exatamente, Lu, sobre essa dificuldade que existe. Porque o que acontece? Quando a gente vem de uma história, por exemplo, dessa da minha, que outras pessoas passaram por muitas coisas parecidas e até piores. Nos primeiros anos da infância, principalmente, você já lidar com muita privação, já lidar com muitos não, a gente não pode, a gente não tem, isso é supérfluo, a gente não pode gastar, a gente tem que economizar. E você vai construindo essa ideia de que eu não tenho dinheiro, eu não posso gastar, eu preciso comprar mais barato. Gente, por muito tempo, eu só comprava roupa em promoção. Eu só comprava roupa em promoção. Se eu visse uma roupa, tem o vestido do meu sonho, o vestido que eu quero é esse aqui, tá na vitrine, custa, eu vou chutar aqui, um vestido maravilhoso de festa, R$ 2.000. Mas tem um na promoção que tá por 300. O vestido não é tão bonito, o vestido não serve tão bem em mim, mas com certeza eu ia comprar o da promoção, entende? Porque era como, foi aquela crença que foi instalada de que eu preciso economizar. Eu preciso comprar o mais barato. Eu não posso gastar com isso. Isso é supérfluo. Então, por muitos anos, assim, eu me lembro que as primeiras vezes quando eu me casei com o Léo no início, que o Léo chegou na Lelis e disse assim, escolhe. Eu fiquei assim, olhando para as etiquetas e disse, Deus me livre. Deus me livre. Como que eu vou comprar aqui? Então, assim, a gente vai. E olha que eu já tinha, eu já fazia uma renda legal, ainda não estava com psicologia. E eu tinha um marido que tinha uma condição financeira que podia me proporcionar aquilo, mas eu achava que aquilo não era para mim. Então, o quanto que a gente precisa. Como que uma pessoa que viveu nesse tipo de contexto consegue ir desconstruindo isso e construindo uma nova mentalidade financeira, um novo comportamento financeiro. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a história e como a gente desconstrói isso. Perfeito. Nossa, são tantos desdobramentos, né? Em cada história são tantos desdobramentos. Quando a gente estuda esquemas, às vezes a gente sabe das É, formas como a gente acaba hipercompensando, né? é, Os nossos é, momentos, né? é, Então, a gente que a maioria das pessoas, né, no Brasil
nasceram em situação de escassez e até mesmo muitos dos que são prósperos hoje vieram de alguma forma de uma situação de escassez ou de muita privação. E a gente pode ter alguns desdobramentos, vamos entender assim. Algumas pessoas, elas têm aquela questão de você não pode economizar, você não, aliás, você não pode gastar, isso é super, nada pode, nada tem, nunca tem dinheiro para nada e a pessoa ela convive com aquilo. Um dos desdobramentos é a pessoa depois entrar no modo hipercompensatório, né, Amélia? E aí a pessoa ela vai e ela e vai extrapolando e acaba que ela deixa de prosperar. Por quê? Porque ela não segura dinheiro. Uhum. Tudo que chega nas suas mãos é água no balaio, né? Ela nem consegue ficar com dinheiro. E às vezes aquilo vai virando assim, é um padrão que vai se repetindo de tal forma que mesmo que a pessoa ganhe dinheiro, ela não prospera. Porque ganhar dinheiro e ser próspero e ser rico são coisas totalmente diferentes. Eu transitei entre classes, né? Primeiro da minha, que nasci, cresci na zona rural e sou do tempo de luz, de lamparina, inclusive, e tive que ralar muito para conseguir estudar e ter meu dinheiro, né? E, enfim. Então, tem um desdobramento. Então, isso. E muitas vezes, dentro do nosso contexto, a gente tem os ensinamentos sobre dinheiro, os ensinamentos indiretos. Esses são os diretos, de certa forma. Você não pode, você tem que economizar, tem que isso, tem que aquilo. E isso para quem nasceu num lar com um estado meio que de vigilância financeira por causa dessa escassez, o medo de ficar ainda mais sem nada. Né? Então, mas tem outras pessoas que mesmo sem nada continuam ficando mais sem nada ainda. Por quê? Porque entra num processo de extremo, de extremo endividamento. E aí no primeiro, mas como eu estava falando, às vezes a pessoa veio dali, não pode, não pode, não pode, chega uma hora que ela quer e ela quer tudo. E aí ela não consegue se dar um não e ela não rompe. Ela não consegue ficar com dinheiro porque ela nunca teve dinheiro. Tem pessoas que têm até uma ansiedade Ô, quando Lu, elas. eu vi uma especialista falando exatamente isso. Se tu nunca teve dinheiro, tu não sabe o que é ter 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais na conta. Tu nunca cresceu com isso dentro da tua casa. Então, na hora que chega 100 mil reais na tua conta, você pensa assim, tô rico! Posso gastar esse dinheiro com o que quiser. E não é. 100 mil reais vai embora assim, ó, muito rápido. Então, se a gente não souber gerenciar isso, é aquilo, o dinheiro foge da mão, né? O dinheiro não para na mão. É exatamente o que tu tá falando. E tem gente que tem uma ansiedade pelo dinheiro, né? Ela não consegue nem ter e existe, como eu estava falando, a hipercompensação da escassez muitas vezes é torrar e tem o outro extremo também, que é a hipervigilância, que é viver na escassez. Então, tem pessoas que elas são milionárias pobres. Existem milionárias pobres. Como eu falei para você, eu transitei entre classes, começando da minha, mas dentro do meu próprio trabalho. Eu fui gerente, eu trabalhei muitos anos em banco, fui gerente de varejo e eu lidava com aquela pessoa que chegava ali ganhando um salário mínimo para sustentar a família inteira. Depois que eu fui para a área de investimentos, né, eu trabalhei com investidores e aí tem a pessoa que tinha muito dinheiro e muitas vezes a pessoa não, você vê que a pessoa não vivia, não usufruía, não lidava com aquele dinheiro. Então, esses são possíveis desdobramentos. Ou a pessoa gasta e ela não consegue reter, ela não consegue guardar e ainda se sente culpada muitas vezes, né? Ou a pessoa ela entra no estado de, ela vive na escassez mesmo quando ela sai da escassez, ela não consegue aproveitar. E como eu estava falando, tem as mensagens diretas e tem as indiretas que vão formando as nossas crenças também. Por exemplo, quem nasceu num lar em que viu sua família ali brigando por causa de dinheiro, a partir de uma divisão de uma herança, né, que viu família que era unida, de repente está agora cada um para o seu lado, e brigas por causa de dinheiro, muitas vezes elas formam ali os seus esquemas. Dinheiro é ruim, né? Dinheiro destrói família. E essas crenças vão mudando como a gente lida com dinheiro. Se você acha que dinheiro é ruim, que dinheiro destrói família, que dinheiro é problema, como que você vai
ganhar dinheiro. Exatamente. E, Lu, é tão importante isso, porque quando a gente fala de esquema, a gente fala de uma construção que foi feita. O esquema, ele tem a cognição, né, que são os pensamentos, o esquema tem emoções, o esquema tem memórias, sensações fisiológicas. Então, veja, a partir da experiência, das experiências que eu fui vivendo na minha vida, eu vou construindo esses esquemas, eu vou formatando. O que que é dinheiro? Quem eu sou? O meu vizinho, ele é rico, ele é pobre? Quem é rico? É o quê? Quem é pobre? É o quê? Então, eu vou formatando esses esquemas e eles se tornam verdadeiras lentes. E eles vão influenciar a forma como eu vejo o mundo, como eu vejo os negócios, como eu vejo o dinheiro, como eu lido com o dinheiro. Então, tem muita gente, eu fiz uma enquete, Lu, tanto aqui no Instagram, como no grupo do WhatsApp, que a gente está no desafio de 7 dias, tanto para crescimento financeiro, crescimento de carreira, como para crescimento nos relacionamentos. Eu tenho batido muito na tecla de que a gente pode ser uma profissional bem-sucedida, fazer dinheiro, ser próspera e pode ter um relacionamento bom, Sim. bem-sucedido, ser casada, ter filhos, porque Uhum. parece que existe uma dualidade inalcançável. Ou você É. é boa profissional, ou você é boa mãe. As duas coisas não tem como ser. Aham. E a gente tá falando exatamente sobre isso. Eu posso construir uma vida equilibrada, onde eu faço dinheiro, administro dinheiro e tenho um relacionamento saudável. Então, a gente tá no desafio de 7 dias em jejum, todo dia recebendo conteúdo, trocando muita informação. E eu abri uma enquete, tanto no grupo do WhatsApp, como aqui nos Stories. Gente, o que teve de gente que respondeu que tem vergonha de contar dinheiro? Tem vergonha. Nossa. Sabe quando o cliente paga e diz assim, ó, tá aqui o valor da sessão. Vou dar um exemplo. R$ 400 o valor da sessão. Confere, por favor, doutora. Aí tem gente que, não, tudo bem. Tem vergonha de contar os R$ 400 na frente do cliente. Então, e gente, isso era algo que eu sentia. E olha que eu cresci contando dinheiro porque eu era filha do dono do supermercado. Eu vivia no caixa contando dinheiro. Mas quando alguém ia pagar alguma coisa pra mim, eu tinha vergonha de contar o dinheiro na frente da pessoa. Então, era como se o dinheiro, receber aquele dinheiro fosse alguma coisa ruim, mostrava que eu não podia receber aquilo, sabe? Que era alguma coisa que envergonhava. Então, existe muito dessa relação. E culturalmente falando, a Lu falou aqui que tem as questões culturais, além das crenças e esquemas. Aham. Culturalmente falando, no Brasil, gente, é feio ter dinheiro. É. É feio ter dinheiro no Brasil. É feio ser rico no Brasil. É errado ser rico no Brasil. Então, só o fato de você chegar com um carro bom, com a bolsa boa, o povo já lhe olha torto. Incomoda. É como se você não tem o direito de prosperar no Brasil. Existe um incômodo, isso é algo cultural. Então, se a gente olhar, inclusive, algumas emissoras de TV, alguns programas brasileiros, a gente vai ver que muita coisa gira em torno da pobreza, da miséria, da resenha de ser pobre, de não ter o dinheiro, né? E o rico, ele acaba sendo mostrado ali nas novelas, nos episódios de humor, como uma pessoa que é ruim, que é gananciosa, que não É. cuida da família. Então, existe realmente algo cultural que tem instalado no nosso país, que faz com que a gente olhe e tenha vergonha de contar dinheiro, de receber dinheiro. E aí, muita gente falou isso. E muita gente falou que tem vergonha de aumentar o valor do serviço. Então, psicólogo, então. Quando vai virar o ano e ele precisa atualizar os preços e mandar para os clientes. Olha, agora a sessão não é mais 250, agora a sessão é R$ 300. Tem gente que está anos com o mesmo valor, porque tem vergonha. Fala um pouquinho sobre isso, Lu. Tá, perfeito. Como eu estava falando, a questão. Gente, É um mundo é muito- sem fundo, é é um um buraco sem mundo. fundo. É A um gente tá mundo, só dando uma juro. É palhinha um aqui, mundo. gente. Tô tentando, assim, não viajar aqui na Fala, maionese. faz igual eu faço nas minhas aulas, né? O povo diz que eu mastigo e dou ali bem, dou o conteúdo já mastigado. Faz aquele resuminho. Então, Amélia, é muito interessante e até a gente gosta de fazer, às vezes, um exercício, quando a gente está trabalhando isso, de pedir para a pessoa pegar uma nota, né, uma nota de papel, e passar um tempo ali,
pegando, observando cada detalhe daquela nota. E muitas pessoas relatam que sentem nojo, e não é aquele nojo do dinheiro porque ele está sujo, é um outro nojo, né? São outras reações, então que sente nojo, que sente vergonha, ou que trazem, remete a lembranças assim muito dolorosas de experiências que foram passadas e tudo mais. Então, realmente, o dinheiro é um negócio que mexe com a gente. E quanto à questão da vergonha, é, justamente, se você não se acha merecedor de de cobrar um valor mais alto pelo serviço que você tem, então isso acaba gerando bloqueio, né? Você merece ter dinheiro? Você consegue dizer a você mesmo, hoje, agora, se eu pedir isso aqui, escreva aí, eu mereço ter dinheiro. Escreve, minha gente, escreve. Eu quero ver Tem vocês escrevendo. pessoas, Eu mereço ter dinheiro. tem pessoas Eu que elas vão gosto se... de dinheiro. Eu acho que pior do que eu mereço ter dinheiro é eu gosto de dinheiro. Aham. Ai, parece uma coisa tão mercenária, parece uma coisa tão de uma pessoa, sabe, nojenta, de uma pessoa que vai. Exato. Então, assim, veja, as barreiras às vezes têm que começar nesses, tem que ser, começar a serem quebradas nessas mínimas frases, né? Como que eu me sinto quando eu digo eu mereço? Como que eu me sinto? Eu gosto. Qual é o problema de gostar de ter dinheiro? Que por mais que que as pessoas queiram negar, todo o funcionamento da vida humana, a gente precisa de dinheiro, né? Então, por quê? Eu faria a pergunta: por que essa vergonha? Qual é a tua história? Qual é a tua crença? Às vezes vem daquela história, né, que a pessoa já internalizou de que a pessoa que gosta de dinheiro, ela é materialista. Isso. Ou pode vir aquelas ideias de, nossa, essa pessoa está vendo aqui eu contar dinheiro, ela pode pensar que é porque eu estou mais preocupada com o dinheiro do que com ela. Uhum. Então, tá sempre relacionado àquelas coisas que a gente vai se convencendo e que tá ali de uma forma mais profunda. Normalmente Lu, a pessoa. Oi? abrindo parênteses, segura aí. E é muito uma visão de tudo ou nada. Então, Sim. não existe. Eu estava falando sobre isso ontem. Você pode ser um profissional que ama a sua profissão, que é altruísta, que ajuda pessoas e que faz dinheiro, mas parece que não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é meio Sim. que isso. Se eu recebo o dinheiro do cliente, o seu aumento, é porque eu estou interessado no dinheiro. Você também está interessado no dinheiro, porque você precisa sustentar a sua família, pagar suas contas e o trabalhador merece receber o seu salário. Mas Uhum. você também é um profissional que é amigo, que quer ajudar, que é altruísta, que está ali para fazer aquela pessoa crescer. Então, as duas é muito essa visão de ou você é um profissional bom que ajuda amigo, ou você ganha dinheiro. Não, gente. A DBT fala muito do caminho do meio, né? Da mente Sim. sábia. Eu não preciso nem ir para um extremo, nem ir para o outro. Eu posso pegar um pouquinho desse extremo e um pouquinho desse, construir a minha vida equilibrada. Então é muito essa visão do tudo ou nada. Ou você é rico, ou você é uma pessoa boa. Gente, a É. maioria dos bilionários são as pessoas que mais fazem doação no mundo. São as pessoas que Sim. mais criam projetos sociais. Então, se cria uma ideia de que se você é rico, você não é uma pessoa boa. Quem lhe disse? Isso é uma visão de tudo ou É nada. uma visão de todo ou nada e uma visão super negativa sobre riqueza, que tem a ver com as nossas histórias e com a cultura, como você estava falando. No Brasil é feio ter dinheiro, no Brasil é feio ter rico. E as pessoas, elas têm a cultura delas se engrandecerem em cima da própria desgraça e não em cima das próprias conquistas. Isso, isso. Existe uma cultura no Brasil de que é bonito fazer piada com miséria. É bonito fazer piada com dívida, com quem tá lascado, quem tá no. É bonito fazer piada com isso. Então, a TV, a nossa cultura exalta a pobreza, gente. A nossa cultura exalta a pobreza. E acaba com a raça de quem faz dinheiro, de quem investe, de quem se organiza financeiramente. Então, existe é, uma crença cultural instalada na mente do brasileiro, porque são anos assistindo e escutando esse tipo de coisa. E especialmente aqui no Nordeste, né? Quem é do Nordeste, que foi implementado quase que na cabeça que se você é do Nordeste, você tem que ser pobre. Você é pobre, você não tem dinheiro. Muitas vezes tem essas questões regionais Lu, também. eu fui pra. E isso é a visão que o Sul e o Sudeste têm da gente, inclusive.
Eu vi uma psicóloga recentemente aqui falando isso, que uma pessoa, ela é bem sucedida, fazendo eventos de psicologia com produtos muito bons. E aí alguém chegou e disse assim, mas você é de onde? De Alagoas. Meu Deus, e Alagoas tem profissional assim? O É bem comentário isso. que ela escutou. Aham. Eu me lembro que quando eu tive o meu primeiro aborto espontâneo, eu estava numa viagem lá em Porto Alegre, porque a gente estava fazendo um curso de psicologia, né? Uma formação internacional lá. E eu acabei indo para Santa Casa de Porto Alegre para poder fazer os exames, porque eu comecei a sentir dor, enfim. E aí eu disse, mas gente, ela disse, você tem ovário policístico. E aí eu disse, mas como eu tenho ovário policístico? Eu fiz, não tem 3 meses, tem um mês que eu fiz o exame lá em Maceió e tá tudo normal. Aí ela disse, você sabe, né, que existe uma diferença da medicina do sul pro Nordeste. Então, existe um estigma Aham. fortíssimo de que nordestino é incompetente, nordestino é pobre, nordestino é burro, nordestino não pode crescer. E isso tem sido um pouco desconstruído a nível de Brasil, mas isso é muito cultural e tem muita produção cultural. Quando fala de produção cultural, filme, novelas, tem muita coisa que reforça isso. Sim. E o problema é quando a gente acredita nisso, né? Eles podem, assim, podem dizer o que quiser, mas o problema. Nossa, Eita, o celular agora ficou espera aí. animado, ó. Deu um giro agora. Ai, meu celular caiu, gente. Foi bater longe aqui, não sei o que é que deu. Enfim, voltei. Ainda bem que não quebrou. Então, muitas vezes é a gente acreditar, né, nessas ideias, nessas filosofias, e às vezes a gente se comporta assim. Tem muito também da nossa própria cultura familiar, né? Das Isso. experiências, da forma como os comportamentos, muitas vezes, que são padrões que vão se repetindo. A gente chama a lealdade invisível, né? Uma lealdade, existe uma lealdade Aos invisível antepassados. em relação ao dinheiro também. Por exemplo, e olha que curioso, às vezes a pessoa, quando ela está evoluindo de classe, né, tem-se aquela ideia da neurose de classe, né, ela vai evoluindo de classe e ela vai começando a se sentir mal em relação aos próprios familiares. Então, esta lealdade, ela muitas vezes se reflete no comportamento inconsciente. Eu não vou prosperar porque senão eu vou me distanciar dos meus familiares. Eu não vou prosperar porque posso me distanciar da minha mãe, dos meus pais, dos meus irmãos. E muitos que avançam e que vão com muita luta, furando a bolha, porque eles têm capacidade de prosperar, né, de gerar riqueza, eles vão crescendo com uma culpa muito grande. E muitas vezes essa culpa é hiper reforçada pelos familiares. Sim. Aquela pessoa que rompe e que ela se destaca na família, muitas vezes ela é realmente mal vista, ela vira né? Então, e muitas vezes é colocado como se aquela pessoa tivesse a obrigação de sustentar todo mundo ali porque não Meninas, prosperou. tirou a palavra da minha boca. Não com relação à minha família, mas eu me lembro de uma situação que uma amiga, uma ex-amiga, vou frisar isso aqui. De algumas pessoas no decorrer do caminho, a gente vai entendendo que elas não são amigas. Acontece. E aí, ela encontrou com uma outra pessoa que tinha estudado comigo. E aí ela falou assim, gente, a Amélia mudou muito, não foi? A Amélia, e aí começou assim a detonar. Gente, o detalhe é que quando eu tava lá mais humilde, né, e nas minhas crenças de escassez, porque eu tinha um salário, recebia e fazia 10 mil por mês, 12 mil por mês, tinha o meu dinheiro. Mas eu ainda era bem, e claro, com esse dinheiro, se a gente quer poupar, quer se organizar, a gente baixa o nível ali para poder ter dinheiro de sobra, para poder se organizar. E aí eu ia para outros passeios mais simples, não tinha saído do país ainda, né? Então era aquela vida, mas eu no Orkut, eu postava. Eu ia para União dos Palmares, eu postava. Eu ia para São Paulo, eu postava. Eu ia para Bonito, aqui em Pernambuco, postava. Então eu sempre gostei muito de foto. Eu gosto muito de foto. Isso me ajuda muito no meu trabalho nas redes sociais, né? Eu gosto de É. tirar fotos, de fazer fotos, de registrar. E aí
Só que enquanto eu tava indo para Bonito, para a União dos Palmares, né, para lugares regionais, tudo bem para essa minha amiga. Na hora que eu comecei a postar foto em Nova York, na Austrália, na Europa, aí minha filha, o negócio pegou. Porque aí, e olha que essa pessoa não é uma pessoa humilde, é uma pessoa muito bem sucedida, de uma família muito conhecida, que tem um certo poder no estado, que sempre vestiu grife, que sempre, quando ela falava assim, Amélia, comprei, olha a coleção da marca tal, não sei o quê, foi tanto, eu ficava assim, Deus me livre e guarde, que eu não vou dar nunca tanto numa calça. Então, eu ficava assim, então, é uma pessoa que tinha condições, mas que quando começou a me ver crescendo, ela começou a se incomodar e começou a falar de mal de mim para as outras pessoas. Ela tá achando que é o quê? Ela veio, sabe de onde? Eu sei a origem dela, onde é que ela veio, quem são os pais dela. Gente, esse tipo de coisa, sabe? A roda sobe, a roda gira, a roda desce também. Ela que se cuide, não sei o que, não sei o que. Então, gente, e aí você começa a ver, né? E aí teve uma situação que uma irmã minha precisou de um tratamento, de alguma coisa, e eu nem soube. Quando eu soube, a minha irmã já tinha ido para uma UPA, para um atendimento pelo SUS, e aí ela jogou isso para outra pessoa. Que absurdo, como é que pode ela viajar para Nova York, a irmã dela foi para UPA, não sei o que, não sei o que. Então tem muito isso, sabe? De que se tu faz, tu tem que bancar a tua família. E, Aham. gente, entende uma coisa, uma das coisas que eu aprendi em terapia, eu sou a irmã mais velha, e eu carregava muito as minhas irmãs, sabe? Como uma responsabilidade. Parecia que eu era uma outra mãe, um outro pai. Até dentro da igreja. É como se ele fosse pastor, a pastora, e eu fosse a pastora mais nova, que mandava nos outros. Então, as minhas irmãs tinham uma lealdade e um respeito a mim, como se eu fosse um pai e uma mãe. Eu assumia essa posição. E um dia, em terapia, com a Silvana Maia, que foi minha terapeuta, algumas pessoas aqui sabem quem é. Ela fez um trabalho de imagem comigo que eu me vi correndo para a varanda com medo, chorando. E eu nem me lembrava que isso tinha acontecido. E lá dentro, uma empregada estava batendo na minha irmã de 3 anos. Eu tinha 6 anos e minha irmã tinha 3 anos. Meus pais tinham saído para jantar, me deixou com uma pessoa cuidando de casa, nos deixou, e ela estava apanhando. Eu saí correndo e fui para a varanda. E eu chorava nessa imagem, chorava tanto nessa imagem, era uma coisa que eu não me lembrava. E ela fez toda a técnica de reparentalização, ali entrando adulto saudável, suprindo necessidades daquela criança, falando e tal. E quando eu saí, que a gente começou a trabalhar aquilo, eu percebi o quanto que eu me sentia responsável. Porque, tipo assim, cuide da sua irmã. Seus pais saíram, mas você é a mais velha, você tem que proteger a sua irmã. E aí, o trabalho da terapia ali foi dizer: olha, você era tão criança quanto ela. Você não era nem pai, nem mãe. Você era filha, igual a sua irmã. Você é filha. E na época eu não tinha filha. Então ela disse: você nem é mãe ainda. Então você não tem essa responsabilidade, né? E aquilo ali foi uma libertação para mim, porque depois daquilo eu mudei a minha postura e eu comecei a agir como filha, Como sabe? Eu não tenho irmã, essa né? responsabilidade como irmã. Pois é. E isso muitas vezes se reflete no financeiro, né? Eu não, tu falou que muitas vezes se sentia responsável, né? E muita gente, elas têm até hoje essa relação de se eu ganho mais, então a pessoa se sente culpada por sustentar ou por bancar. Gente, não é não ajudar. Claro, quem é que não sente a maior alegria do mundo é você ajudar uma pessoa e principalmente a pessoa da família. Mas o que eu vejo, por exemplo, tem pessoas que elas vão, elas prosperam muito, mas elas continuam ali, se sentindo nessa responsabilidade. E quem passa essa experiência, como você passou, Amélia, como a criança amadurece, vamos dizer assim, talvez um pouco precoce, às vezes acontece também na responsabilidade com o dinheiro e tudo mais. E tem pessoas, inclusive, tanto do meu ciclo de planejadores, de profissionais ou de clientes, que se sentem na responsabilidade, né, de estar suprindo o financeiro ao ponto de que e tem tanta dificuldade de dar um não, que gera uma relação que a gente chama De na psicologia do dependência. dinheiro, né, de facilitador financeiro com dependente financeiro. E alguns têm, inclusive, que mentir, dizer, não, eu não tenho, ou fingir de pobre, né? Fingir de pobre, por causa desse olhar de reprovação da família, de pessoas próximas, ou da dificuldade de dizer o não, por se sentir culpado
mesmo que trabalhou mais, mesmo se investiu mais na educação, porque se alguém está ganhando um bom dinheiro, está prosperando, está enricando, não foi pouco dinheiro que foi gasto em educação, eu tenho certeza, né? Uhum. Então, cada um tem que amar os seus próprios frutos e entender que cada um colhe e come dos seus próprios frutos. E é fantástico isso que tu falou, né? O quanto que existe de culpa nessa relação, o quanto que existe de cobrança é muito de aprender. E eu tive que passar por isso, sabe, Lu? Porque eu era muito de eu respondia, eu era responsável, eu às vezes até pagava, eu às vezes me colocava em algumas situações que eu chegou uma hora que eu preciso aprender a colocar limite. E que as pessoas entendam que isso aqui é meu, isso aqui é seu. E eu posso te ajudar, inclusive, a construir também, né? Sim. E eu tive uma live, a primeira live dessa semana foi com a minha irmã número 3. Minha irmã número 3, eu sou número 1. É. São 4 no total. E chegou no momento que ela estava numa fase de transição. Todas as minhas irmãs são muito competentes, muito inteligentes. E só que eu gosto muito daquela frase: não deu peixe, sim a pescar. Ah, sim, perfeito. Porque se você ficar dando o recurso, gente, o recurso todo mês vai acabar. O É, recurso todo mês vai exatamente. acabar. E todo mês você vai ter que dar, porque conta sempre vai ter, Ah, né? E se a outra pessoa sim. não está produzindo, é tu que está produzindo, então tu vai ter que ficar produzindo todo mês pela outra pessoa. E tem muita gente que está nesse ciclo, né? Então eu que tenho que Sim, bancar, eu tenho que. Aí nasce filho, daqui a pouco vai mudar de casa, teve um problema, teve não sei o quê, e é tu que tá ali o tempo inteiro sustentando aquela situação. E gera realmente essa codependência, esse sistema, né? Essa sim. dinâmica. E aí, eu chamei ela, disse, ó, vem cá fazer a mentoria de carreira comigo e com o Léo. E assim, todo curso que a gente faz, a gente dá muitas ofertas, a gente sempre dá algumas bolsas, sabe? Todos os nossos cursos têm bolsa. E o dela foi uma bolsa integral. Eu disse, na época a mentoria de carreira estava custando R$ 5.000. Eu disse, venha participar, a gente vai destinar a mesma atenção, o mesmo tempo, o mesmo treinamento que para todos os outros que pagaram, a gente vai destinar para você porque a gente quer que você cresça. E ela estava numa fase de transição que ela tinha largado todas as empresas que ela é administradora, gerenciou algumas redes até de franquias aqui, grandes, são conhecidas no Brasil todo. E ela estava num período que estava com o filho, queria se dedicar ao filho, não queria voltar a trabalhar para outra pessoa, queria construir o próprio negócio. Então a gente sentou com ela, a gente modelou todo o negócio dela, os produtos, funil de vendas, posicionamento no Instagram, o que ela precisava fazer, deu toda a instrução. E, gente, ela foi uma das poucas pessoas que eu já fiz oferta desse jeito, de dar 100%, que teve muito resultado. Porque, infelizmente, tem gente que ainda tem isso, viu, Lu? Que recebe a oportunidade, ganha um negócio, não aproveita, falta, não participa. Gente, é uma coisa assim impressionante. Porque todo curso nosso a gente faz isso. Então, o Léo chegou uma hora que ele disse assim: eu não vou dar mais nada. Porque o povo não sabe aproveitar a oportunidade. O povo não sabe, não É. entende o valor daquilo ali. E olha, com muito orgulho, ela foi uma das pessoas que eu mais vi em um ano. Ela viveu uma revolução financeira, trabalhando de dentro de casa, com qualidade de vida, sabe? E ela tem o prazer de abrir a boca e dizer: Amélia, vocês assim mudou. Então, é muito isso. Você pode ajudar, só que eu vejo que muito mais do que. Já teve situações de eu ver na minha família uma necessidade de alguma coisa, dizer: tá aqui o dinheiro, vai lá, resolve. Porque eu sei que é uma situação ali emergencial. Mas Sim, muito cuidado com esse vício, esse ciclo que sim. muitas vezes a gente acaba construindo dentro da família de que tu fica pagando, 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 né? Sim, sim. E tem muito, viu? Essa relação de dependência financeira. Em relação ao que tu estava falando nisso, essa questão de ou você é rico e é bom, ou você, né? E até tocando ainda um pouquinho nesse ponto, para você ver como daí a gente vai construindo as nossas ideias sobre riqueza. É tão interessante que, na verdade, tem muita gente que é pobre e que é gananciosa, não é generosa, é avarenta e tem uma relação de controle de poder sobre o dinheiro. Quando a gente estuda dentro da psicologia, né, do dinheiro, da psicologia financeira, a gente vê literalmente que a questão do comportamento, da postura, das crenças, da relação com o dinheiro, ela vai muito além de classe.
A diferença é o valor da fatura do cartão de crédito. Tem pessoas que estão pagando um cartão de crédito de 50 mil, né? Que são generosas, mas que têm uma relação saudável com o dinheiro, que têm uma relação saudável com a família, que tem um equilíbrio, né? E que coloca o dinheiro no papel dele. Tem pessoas que pagam a fatura de R$ 1.000, R$ 500, se esgoelando, ali se acabando, mas que usa o dinheiro para como uma relação de controle de poder, de ameaça dentro de casa, dentro do lar, né? E que muitas vezes está ali, tipo, a necessidade do outro é só quando você souber, quando você quiser que seja. Né? Essas relações que a gente tem muitas vezes, né? De dinheiro que vai gerando conflito no casamento. Então a gente precisa realmente entender que você pode ser muito rico e você pode ser muito bom, que não é porque é rico que você vai ser corrompido. E às vezes, uma coisa que me deixa triste, Amélia, é que na igreja isso também é muito reforçado. Ai, Aliás, os não cristãos pode sentem nem muita falar em culpa. dinheiro. É, Gente, e é um tal de assim, se tu pega os versículos da Bíblia e tu começa a ensinar sobre prosperidade, sobre os princípios bíblicos financeiros, ele diz assim, ai, lá vem a teologia da prosperidade, já tá é, distorcendo. Gente, não precisa distorcer não, é literal, tá ali escrito na Bíblia. Só é você entender um pouquinho de português que você vai ver que tá lá. Então, dá logo uma raiva, gente, esse negócio. mas isso aí existe, inclusive, uma culpabilização muito É. grande. Tem muitos cristãos que eles têm todo o potencial do mundo para crescer, para prosperar, né? O casal, né? Ali prosperar, mas eles vão carregar uma culpa. É como se Deus fosse amar menos se por acaso eles ganhassem dinheiro, ganhassem mais dinheiro. Ou então, para isso, tem que doar metade, afinal de contas, né? Tá devendo. Tá devendo, como se estivesse devendo a Deus, eu sentindo aquele remorso, né? Mas é isso. São muitos desdobramentos, e principalmente dentro do lar. E uma coisa é fato: para prosperar os dois juntos, cada um tem que conhecer as suas crenças. Porque às vezes um tá colocando o outro para baixo, né? E é uma dinâmica, ó, relacionamento, nunca, eu sempre digo isso, não é um só, porque é muito comum a gente atender casal e a pessoa chega assim na terapia e diz assim, o problema da minha família é meu marido que faz isso, que faz isso, que... Não, relacionamento é feito de dois. Existe Sim. alguém que está fazendo isso e um outro alguém que está fazendo aquilo em resposta ao isso que o outro está fazendo. Exato. Isso vai construindo um ritmo de relacionamento, um ciclo, uma dinâmica. Então a gente precisa entender que relacionamento é feito de dois. Então eu preciso entender como é que ele funciona e como é que eu respondo a esse funcionamento. E quando eu trago o meu funcionamento, como é que ele responde? Então, como que está funcionando essa dinâmica, esse ritmo dentro do relacionamento? E muito casal não se conhece. Não Não. conhece o cônjuge e não se conhece. Então, assim, as coisas vão acontecendo, os problemas vão acontecendo, e eles vão muito assim, o problema é fulano que gasta, o problema é como É, é que tu reage diante disso, né? Então, às vezes tu não sabe estabelecer limite, tu não sabe resolver problema, tu não sabe sentar para ter uma comunicação assertiva. Então, o problema não é o outro que gasta, o problema é o outro que gasta e você que não sabe lidar com isso. sim, São sim. duas coisas juntas. Então, tem gente que gasta muito, mas tem um parceiro do lado que senta, conversa, entende qual é a necessidade emocional, tem uma comunicação assertiva, vai lá e faz um combinado e resolve. Sim. Então, o problema não é simplesmente aquilo. Então, tem uma frase que eu repito, repito e repito. Ser humano nunca é receita de bolo. Não. Sempre é da ordem do complexo. Vai falar sobre dinheiro com uma pessoa, é o que a Luciana está falando. Nunca é tão simples. A gente precisa entender, igual terapia, gente, de qualquer forma, de qualquer demanda, de qualquer idade. A gente vai ter que entender família, crenças, esquemas, estilo de apegos, comportamentos atuais, desdobramento disso no relacionamento. Então, é toda uma conceitualização, é toda uma avaliação que a gente faz para entender o funcionamento dessa pessoa. Nada é tão simples quanto parece. Então, fazer uma live dessa é desafiador. Assim, a gente sabe que a gente tá pincelando É aqui bem pincelando mesmo. para dar algumas ideias, porque tem gente que acha que não, que nada a ver, que isso é papo de coach, que isso não tem nada a ver com psicologia. Isso tem tudo
a ver Tudo. psicologia, com cognição, com emoção, com comportamento. Então, tu prospera ou não prospera, tu cresce ou não cresce, tu faz ou não faz dinheiro, tem muito a ver com a psicologia, com aquilo, a forma como tu pensa, a forma como tu sente, a forma como tu se comporta, tem totalmente a ver. Então, quando você começa a perceber isso, rapaz, quer dizer que os meus resultados podem ser afetados pela forma como eu penso, como eu me comporto, como eu sinto. É, E exatamente. como nem pensa, mas que já está ali no piloto Automático. automático, repetindo padrões, né? Automatismo. Você nem questiona mais. Por que que eu senti aquele incômodo quando eu peguei no dinheiro? Por que que eu neguei fazer aquela live? Por que que eu fiquei criando um monte de desculpa para ir naquela reunião, né? Que seria uma Aham, oportunidade para mim. Porque então é tanta coisa envolvida aí, sim. né, que acaba atrapalhando. E assim, estamos chegando no finalzinho. Antes da Lu dar as palavras finais, eu vou pedir para a Lu compartilhar um pouquinho, Lu. Como que foi a tua experiência na mentoria? Como que foi conhecer? É, de alguma forma isso contribuiu para os teus projetos? Compartilha um pouquinho, porque a Lu é uma pessoa que acaba... gente, é um dos grandes orgulhos profissionais que eu já encontrei. Quando a Lu vem me apresentar os projetos dela, eu digo assim, gente, essa mulher é uma gênia. Muito bom, muito bom. E assim, me fala um pouquinho dos teus resultados, porque a Lu chegou no Aham. início pra mim, Amélia, eu quero montar esse curso, quero montar esse projeto. E aí, semana passada, ela já chegou pra mim e disse, Amélia, tá conseguindo dar resultado. Sim, eu vibro, a Lu sabe disso, meus alunos de mentoria sabem disso. Eu empurro, estimulo realmente para que vocês desenvolvam projetos, criem produtos, pensem, construam ciência. Tem gente Sim. construindo ciência aqui, né? É, Psicologia no Brasil. Então, assim, isso é muito legal. Fala, Lu, fala. bom, na verdade, Amélia, minha história contigo começou lá naquele instituto, lá no Instituto Ser Psicólogo, quando no curso de terapia do esquema. Eu Ah, fiz tu o comprou o curso de curso terapia, lá. foi lá, foi bem, bem, bem. Aí, bem depois que veio a mentoria, né, que eu falei, não, Aham. aí eu queria estar ali. Veio a mentoria, principalmente quando eu quis fazer esse casamento, porque tudo que eu estudo em psicologia eu tento casar ali na questão da relação com o dinheiro. Então, eu queria muito fazer e queria aprofundar como trabalhar isso com os meus casais. E foi, assim, maravilhoso. Na verdade, Amélia, eu acho que hoje a terapia do esquema que eu aprendi contigo, tanto no curso, mas como também na mentoria, eu acho que é a cereja do bolo do meu produto hoje, né? Que lindo. Então, como eu falei aqui no início da live, né? Depois eu abri o instituto e hoje eu trabalho com a formação para profissionais levando a psicologia. E dentro do módulo lá da formação tem o autoconhecimento através da terapia do esquema. E aí, assim, foi muito especial. E aqui é que eu chego para a Amélia. Quando foi no início, na primeira turma, que eu conversei com a Amélia, eu estava pensando sobre algumas coisas, né? E ela falou, eu falei, eu não sei se eu boto esquemas. E ela falou assim, bota. E eu falei assim, ai não, mas é tão complexo, eu acho que eu não vou colocar esquemas aqui. E eu lembro que você falou, não, bota, porque não, acho que fica legal, né? E aí depois eu coloquei esquemas lá na grade. E eu te digo, assim, os meus alunos se apaixonam, assim, é revelador para eles quando eles veem a questão dos esquemas, dentro desse contexto, né, que a gente está fazendo. E agora a gente está tentando construir ciência, né, que é tentar Não aprofundar a fala, Lu. relação Não desses. Ah, não conta, pode, não não pode, não conta. pode, pode. Depois a gente compartilha. Só fala que ela tá construindo ciência. Para por aí. E Mas assim, mas eu só tenho a te agradecer, porque e também pela tua disponibilidade, né? Da gente chegar ali, você tentar ver como que a gente está fazendo essa integração da psicologia, da terapia, do esquema dentro desse contexto, sim. Vale super a pena, te admiro, você é uma super profissional e quem não fez a mentoria pode fazer, que eu tenho certeza que você vai sair apaixonado. Obrigada mesmo. Ô, Lu, e eu agradeço assim, a oportunidade, a riqueza, é troca. Quando a gente fala de mentoria, a Karina, ontem que fez a live, ela falou isso. O fato de eu fazer mentoria com a Amélia significa dizer que a Amélia sabe mais, está no nível acima do meu. Posso estar em algum assunto com conhecimento superior, mas tem outros assuntos que a Lu, que a Karina
vão estar. Então, tem muita troca. E eu tenho a oportunidade de conhecer profissionais incríveis que fazem trabalhos e que estão com ideias. E eu chego junto nessas ideias, bora botar esse negócio para frente para funcionar. E aí, Lu, me fala um pouquinho. Tu tá em que turma do teu curso? Tô na Da terceira. terceira turma. A A primeira terceira turma, turma, né, assim, foram 5 turmas, na verdade. As 2 primeiras foram para casal, sim, né? sim. As duas A Lu primeiras foi para começou casal. desenvolvendo um produto financeiro para casais, para trabalhar finanças com Vinculado casais. finanças e também o lado das Sim. crenças, né? Crenças e Aí finanças. Aí foi a primeira, foi foram ao duas vivo. turmas para É, casais. e para profissionais, agora em setembro vai começar a terceira turma. Oh, Que assim, o pessoal está amando essa conexão e sem dúvida esquemas é a do cerejinha do bolo. bolo lá. Tá vendo? Tá vendo? Eu falei. Bota esquema no meio que o negócio funciona. Foi. Esquema, gente, para entender funcionamento humano. Eu acho assim uma abordagem Não tem igual. maravilhosa. Não tem, você consegue entender. Meu Deus, então assim, abre o negócio na cabeça da pessoa e diz, meu Deus, então é isso. Então, fantástico. É Juntar isso com dinheiro incrível. é maravilhoso. Lu, aí tu tá indo para a terceira turma em setembro ainda. É, Ainda, em setembro. E tu já tá com quantos inscritos nessa turma? 40. E 40, a acho que agora vai para. gente! Vocês têm noção? Eu vibrei tanto quando a Lu me falou isso. Amélia, deixa eu falar. Eu tô indo pra terceira turma, já tem 40 inscritos. Olha aí, tá vendo? Então, Pois é, eu vou assim, até encerrar as inscrições, que eu não trabalho com um grupo muito olha, grande, por causa dessa proximidade que eu quero ter com meus alunos. Eu gosto de ter essa proximidade com os meus alunos. A meta era 30, até que passou já dos 30, mas assim, eu tô amando e com certeza o trabalho que a gente fez junto também, assim, tem que estar lá, né? Tá ai, que aqui, tá lindo. colhendo os Ô, Lu, frutos. me diz uma coisa, só pra terminar. Quanto que tá custando esse curso que tu fechou agora? 1.800, porém ele é um preço ainda promocional. Ele na próximo, como ele virou uma formação assim de 60 horas com estágio e tal, na próxima turma ele vai ser 3.500. Agora vamos ver como vai ser na próxima turma, mas agora é 1.800. Tá bem, gente. Próxima turma vai ser 3.500 e agora 1.800 já com 40 alunos. Lu, antes das palavras finais, eu queria que tu deixasse uma mensagem, um recado para os profissionais que estão escutando e que acham esse resultado, esse tipo de posicionamento, né? Tu deixou o banco, deixou salário fixo, carteira assinada para trás, para empreender com a psicologia, empreender com planejamento financeiro. E hoje tu tá indo para uma experiência de uma quinta turma, né, com mais de 40 inscritos. Tu tá trabalhando de dentro de casa, tu também é mãe, tá tendo resultado Sim. financeiro. Então, deixa uma mensagem para esses profissionais que hoje olham para essa realidade como se fosse uma coisa que parece ser impossível ainda Uhum. de conseguir. Aham. Bom, a mensagem que eu posso deixar é: olhe para dentro, né? Veja quais são as crenças, quais são as barreiras que você consegue encontrar e colocar para você mesmo. E especialmente olha para a tua relação com o dinheiro. Para você, dinheiro é bom ou dinheiro é sujo? Ou dinheiro corrompe as pessoas? Ou dinheiro revela que as pessoas são ruins? Ou dinheiro é sinônimo de problema? Ou dinheiro divide pessoas? Ou dinheiro enfim, uma lista imensa que eu poderia falar aqui. Claro que cada uma dessas coisas pode acontecer, mas não é o dinheiro, é o caráter da pessoa que está com esse dinheiro. Então, assim, qual é a crença que tu tens? Porque se tu tens uma crença ruim sobre dinheiro, especialmente sobre a tua capacidade de gerar o dinheiro, então dificilmente você vai romper. Então começa por aí. E se você é casado, conversa com o teu marido, com a tua esposa. Tenta entender qual é a história dele. O que também pode estar travando, o que também pode estar limitando para que vocês possam romper, crescer juntos, dar as mãos, né, e prosperar juntos, para quem é casado. Dá uma olhadinha, visita quais foram as suas experiências mais marcantes com o dinheiro. Olha lá no passado, fecha os teus olhos em algum momento e começa a se lembrar. Quais foram as experiências que foram mais marcantes? Aquela que você
Não esquece até o dia de hoje como elas estão impactando, como elas estão refletindo de alguma forma na tua vida hoje. E segundo, se você investe, use o teu dinheiro como uma ferramenta para investir em você, porque se você acreditar em você, você investir, porque esse é um investimento, autoconhecimento, uma mentoria, um curso, uma pós-graduação, é investimento. Use o seu dinheiro para investir e todo investimento a gente quer retorno. Como que você usar seu dinheiro para investir e você não vai querer ter o retorno ou usufruir do retorno? O investimento que você faz no autoconhecimento é para você ser um diferencial. Se você acredita em você, se você acredita que você realmente pode transformar a vida das pessoas, não tem por que você se sentir culpado por cobrar um valor justo, porque muitas vezes tem muito a ver com o que a gente acredita. Se você pagaria pelo seu trabalho, se você não pagaria, é porque talvez você não se sinta competente o suficiente. Então, se você não se sente, pega o dinheiro que você já tem e investe para que você se sinta. E rompa com esses padrões, e rompa com esse passado financeiro de crenças que talvez te limite de crescer. E o meu recado é esse. Lu, muito obrigada. Maravilhoso esse momento. Eu quero fazer várias lives com você ainda. Eu acredito que os nossos projetos nos levarão a isso. Mas eu queria que tu encerrasse citando o teu arroba no Instagram. Quem quiser te seguir, né? Qual é o teu arroba? Quem quiser procurar algum serviço teu, como que faz? Obrigada, mas eu que te agradeço e eu quero muito mesmo. Eu estou torcendo para que a gente consiga desenvolver. É, bom, pessoal, aqui o Luciano Araújo CFP é o de casal e eu tenho FP. um para Luciano Araújo CFP e eu tenho lá dentro, lá na bio, tem assim para profissionais de finanças, que tem lá o meu Instagram que é para profissionais de finanças, onde eu falo muito dessa relação da psicologia, né, voltado para profissional. Mas se você quer ser um psicólogo financeiro também, com certeza poderá se beneficiar bastante desse conteúdo. Hoje eu trabalho com um casal, trabalho com a mentoria, inclusive eu tenho uma mentoria psicofinanceira, que eu trabalho justamente toda essa relação de crenças com o dinheiro, né? De como entender e trabalhar essas crenças para que a pessoa possa realmente se organizar e poder prosperar e faço também o planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, organização da vida financeira e planejamento para projetos futuros, vivendo, tá? Planejamento financeiro vivendo, como a Amélia falou, não é deixando de viver, é equilibrando as coisas, respeitando seu tempo, respeitando seus estágios, suas fases, para usar o dinheiro da melhor maneira possível. E é isso. Agradeço mais uma vez, tá, Amélia? Muito obrigada. Obrigada Eu mesmo, que uma honra agradeço. estar aqui. Eu que agradeço. Sigam lá a Lu, tá, gente? Luciana Araújo CFP. E nós vamos nos falando em breve. Vocês verão alguns projetos bem interessantes, tá bom? Beijo, Lu. Deus abençoe. Sim, gente. Beijo. Quem ainda não está participando do desafio, entra no desafio. Nós estamos em 7 dias para viver transformações financeiras e no relacionamento, falando que é possível fazer crescer essas duas áreas ao mesmo tempo. E a gente tá com um grupo no WhatsApp, todo dia tem conteúdo novo, todo dia tá tendo live, tá um movimento realmente. Se você quer investir na sua vida, entra no grupo e vem junto com a gente participar. O link tá nos stories, tá bom? Aguardo por vocês lá. Beijo, Lu, obrigada mais uma vez. Beijo, Beijo, obrigada a passou por você. aqui. Tchau, tchau, Tchau. pessoal.